pessoal! Eu sou a Luísa. E eu sou a Natália. E hoje está começando mais um programa de O Debate Nerd. E como duas fãs, muito fãs, a gente separou os nossos episódios favoritos das 5 temporadas de Outlander. A gente recentemente virou fã. Aos poucos a gente está descobrindo muitas coisas. E claro, muitas coisas a gente ainda não sabe, a gente ainda não conseguiu se inteirar. Mas é muita informação, é muitas temporadas, é muito personagem maravilhoso. A gente também vai ler os livros logo. E, né, os livros são longos, né, gente? Vai demorar um tempo para conseguir ler tudo aquilo. É bastante coisa. Mas, enquanto isso, a gente pode ir conversando, criando debates e pode ir falando nossas opiniões e nossos desejos e falando os nossos episódios favoritos. E não foi fácil separar esses episódios, foi bem difícil, mas a gente conseguiu separar um episódio favorito de cada uma para falar aqui e debater um pouquinho sobre eles. Vamos lá? Então, a gente vai separar por temporada, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo, para a gente poder também se interar com vocês e vocês irem nos acompanhando e falar que sim e falar que não, tá? Lembrem de deixar os comentários aí, falarem se vocês concordam, se a gente deixou alguma coisa de fora. Claro, a gente ama toda a série. Realmente foi muito difícil escolher apenas alguns, mas a gente separou os nossos favoritos. E o primeiro que eu separei da primeira temporada é o episódio 7. Óbvio que eu separei o casamento de Jaime Fraser e Claire Beecham. Eu não podia deixar de fora esse episódio, porque eu acho que mostra muito ali dos dois personagens. Claro, a Claire na primeira temporada é a nossa personagem principal. Eu acho que durante toda a história ela é uma personagem principal porque é uma narrativa da Claire, né? Então, ali a gente conseguiu conhecer um pouquinho mais dela. Ela é uma personagem mais fechada, pelo menos na série ela mostra ser um pouco mais fechada, até porque ela precisa ser por questão de sobrevivência na época, né? E ali ela conseguiu mostrar um pouco mais de medo. Acho que é a primeira vez que ela realmente mostrou medo de verdade de um homem, né? E até em alguma temporada alguém fala isso pra ela e eu achei isso muito importante. Eu acho até que é uma coisa bem importante que eu ouvi durante, acho que é na 5ª temporada, e acho que é o personagem do Endigo, que nota que a Claire é uma mulher do futuro porque ela não tem medo dos homens, né? Então, ali nesse 7º episódio, ela se abre um pouco mais, se mostra mais vulnerável pro Jaime. E a gente conhece muito mais o Jaime, a gente se apaixona por ele, assim, ali é a cartada final. E fora todo o casamento, que é muito lindo, né? O vestido da Claire é muito lindo. Quando ele fala que parecia que o dia estava nublado, daí quando ela apareceu, o sol se abriu. E daí quando ele fala que ela é o sangue do sangue dele, o osso do osso dele, e etc. Não tem como não amar. E sem contar que tem várias cenas, né, de amor, que a gente sempre gosta de olhar e observar. E, sei lá, tá ali como espectador. Mas, né, respeitosamente, óbvio. Claro. O que é legal também do episódio 7, que ele conta como que foi o dia dele, né? Como que ele fez a aliança, como que foi o vestido, como que foi o pedido, sim, né? Pra ele aceitar o casamento. Que pra ele... As condições que ele deu pro Dougal também, né? Convenhamos que pra ele não foi sacrifício nenhum se casar com ela, né? A gente percebe logo de cara que o Jaime gosta da Claire, né? Sim, mas eu tenho a impressão que ele gosta muito da Claire, mas assim, não se compara ao sentimento que ele, obviamente, né, não se compara ao sentimento que ele tem nas outras temporadas, e eu tenho a impressão que o Jaime é o tipo de personagem que, tipo, se a própria Lyrie tivesse em apuros, ele casaria com ela, sabe? E ele honra muito ao pacto, ao ritual. Tipo, agora tu é minha mulher, eu vou honrar esse ritual, né? Esse matrimônio. Então, eu acho que ele é bem fiel a essas superstições. Mas eu tenho a impressão que ele faria isso por qualquer mulher em apuros, assim. Claro que ele tinha, assim, um sentimento pela Claire, mas ali no início eu acho que não é tanto assim, sabe? Não, com certeza. E também ele é fiel, tudo isso, mas a gente tá falando também de uma época que as pessoas acreditavam muito
naquilo, né? Imagina, 1740, que é quando ela chega, eu acho, né? 1747. 1747, imagina. É outro mundo. Eles honravam muito, né? Com a palavra deles, porque era tudo que eles tinham, imagina. Né? Então, Sim. se fosse isso, quem que mais seria? Enfim. Outro episódio muito bom, que eu gostei muito e que eu chorei de verdade. Acho que assim, na primeira temporada foi a parte que eu fiquei mais. Meu Deus! Foi no episódio 11, que foi quando a Claire descobre que a Gillis, ela é uma viajante do tempo também. E eu fico toda arrepiada só de lembrar. Sim. Por causa da vacina, né? A marca da bruxa. Então, claro que nesse episódio a gente ainda não tem noção muito do que a Gillis vai se tornar, né? Mas eu gostava muito da amizade delas, por mais que fosse um pouco cheia de duvidosa, sempre foi. Eu sempre fico assim, né? Mas então, nesse episódio eu sinto que a Gillis era uma boa pessoa e que ela foi parar ali também sem querer, como a Claire, e que ela era uma viajante do tempo que tinha se apaixonado por uma pessoa e estava vivendo aquela vida, né? Sim. Então o julgamento das bruxas pra mim foi uma parte bem tensa da série, um episódio bem bom e um episódio que me emocionei, que eu chorei, que eu fiquei chocada. Confesso que eu tava duvidando que isso pudesse ser. Em algum momento eu cheguei a pensar nisso, mas até então, como a série não tinha dado nenhuma outra evidência de que isso poderia acontecer com qualquer pessoa, ou não, né? Porque tem teorias que dizem que não é com qualquer pessoa. Então, só que na primeira temporada a gente não sabe disso, né? Então nem passava na minha cabeça, mas que isso poderia ser possível. Mas é engraçado que durante a temporada ela dá várias pistas, assim, né? Ela dá várias indiretas, daí tu fica, será que tem alguma coisa? Será que ela sabe de alguma coisa? Meu Deus! Ela descobriu por diversas vezes, né? Da onde que vem a Claire e qual é a história dela. Então, realmente. E eu acho que muito legal desse episódio também é o nosso personagem Ned Gowan, acho que é o nome dele. O Ned, que é eu também amo demais, que é o advogado, a gente já gosta dele no início da temporada, que é uma das primeiras pessoas a acolher a Claire também. E só que ele tá lá, mesmo o senhorio dele não sabendo que ele tá lá, né? Mesmo contra as ordens do senhorio dele, que é aquele Colum. E eu gosto do Colum, mas... Eu também gosto. Ele acolheu a Claire, né? Ele acolheu a Claire, né? Eu gosto dele também. Mas acolheu, mas não é. Eu entendo que também ele era um cara que precisava fazer certas coisas, mas ao mesmo tempo, no final, ele meio que mandou a Claire, né, pro espaço. Então, de certo modo, a gente tem um pé atrás com ele. Mas o Ned, eu acho que é um ótimo personagem. Ali no julgamento, ele mostra quão fiel ele é a Claire. É verdade. E ele também foi uma das pessoas que eu achei que pudesse ser viajante no tempo também. Mas, não, voltando a dizer, não achei que isso pudesse ser possível. Tem uma fala bem específica que ele fala com a Claire, que é, tipo, que as mulheres não podem estudar direito, né? Uhum. E a Claire fala que, por enquanto, ainda não, mas que logo isso vai acontecer e ele fica, tipo, meio... Será que ela veio do futuro mesmo? Eu tenho essa sensação. Eu achei que fosse. Mas, né... Sim. Mas depois ali na discussão que a Claire fala que eles não ganhariam a guerra de Culloden, ele ficou um pouco de cara assim com ela, né? Ele se afastou dela, por pedido até do Dougal. Então, ali também deu, ele não é, ele é só uma pessoa daquela época mesmo. Então, o próximo, agora a gente vai pra segunda temporada. E eu acho que um dos meus favoritos é o 7º episódio, onde a Claire perde a Faith, que é o primeiro bebê que eles teriam, né? Na verdade, pra quem não lembra, a Claire tá gravidíssima, gravidíssima, prestes a ganhar um bebê a qualquer momento. E o Jamie se enfia num duelo com o Randall, que, claro, todo mundo quer matar o Randall,
mas no caso do Jaime é ruim porque são pegos no duelo, e na época, na França, eles já estão na França, né? Na França, o duelo era proibido, era um ato criminoso, então eles são pegos e são presos. E o Jaime acaba ficando preso, deixando a Claire desamparada, acaba tendo complicações na gravidez. Na gravidez não, né? Tipo assim, ela tá prestes a ganhar, ela começa a perder o bebê. Acho que o estresse realmente deve ter ajudado muito nesse episódio, nessa questão assim dela começar a sangrar, começar a perder muito, muito, muito sangue. E ela é internada no hospital em que ela estava ajudando, né? Estava trabalhando de forma voluntária. E o Jaime, preso, não pode estar junto com ela. Ninguém pode resgatar o Jaime, porque ele cometeu um crime flagrante, então não tem nem como alguém poder ir lá e tirar ele. E a Claire tem que passar por todo esse processo sozinha. E para mim foi um baita episódio, assim. Acho que a própria Katrina conseguiu fazer isso com maestria. Acho que ela é uma ótima atriz. E deu para sentir bastante, assim, a solidão dela. Enfim, perder um bebê não deve ser fácil. Principalmente, né, grande desse jeito. Já era bem grandinho, ela segura, não quer deixar ir. E depois ainda ela tem complicações, né? É uma coisa bem comum, na verdade, para quem tem, na época, assim, de ter complicações, de ficar com a placenta, o pedaço da placenta dentro, enfim. E um personagem bem importante dessa temporada é o Mestre Raymond, que daí aparece e ajuda ela, mesmo ele correndo o risco de ser pego pela coroa, porque ele foi acusado de bruxaria. Então, e ela conseguiu, né, sair dessa, conseguiu se recuperar e ainda foi ajudar o Jaime a sair. Mas acho que essa parte, assim, dela perder a Faith foi bem forte. Esse episódio pra mim foi bem tenso, assim. Ele não tá um dos meus favoritos, mas eu chorei muito nesse episódio porque consegui também sentir tudo isso, toda essa solidão dela. E, nossa, deve ter sido muito, muito complicado. A gente que assiste a série, a gente pensa que tá, tipo, sofrendo junto com o personagem, a gente sente tudo, né? Então, conseguiu mesmo passar tudo isso pra gente. Bom, e da segunda temporada também, pra mim, o meu episódio preferido, assim, o que mais me marcou, na verdade, pra mim é o episódio que até hoje me vem na mente, é o episódio 13 da segunda temporada, que é quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais do Roger e da Brie, que estão no futuro, em 1970, né? Que a série começa a dar esses spoilers do que pode acontecer na terceira temporada. E quando Jaime e Claire se separam de vez, que ele leva a Claire até as pedras, fico arrepiada de novo. Naquele episódio eu chorei muito, 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 muito. E como a Nath disse, a gente começou a assistir a série recentemente. Então, quando a gente assistiu a série, a temporada 3 já estava no ar, já tinha sido lançada. Então não teve problema de ficar esperando. Mas se eu tivesse que ficar esperando pela temporada 3... eu acho que eu teria surtado. Eu não ia conseguir ver se eles teriam ficado separados. Nossa, teria sido muito difícil pra mim mesmo. Muito difícil. Então, eu sofri muito. Naquele dia, eu acho que eu vi aquele episódio e não consegui dormir à noite. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Foi bem tenso, foi bem marcante, assim. Eu chorei muito com tudo que aconteceu. Toda a luta deles, né, de tentar de tentar salvar a Escócia, não dá certo. E a separação deles, a volta pro futuro, ao mesmo tempo também que é para salvar a filha que a Claire tá esperando, que também é uma surpresa pra gente, que o Jaime já tava sabendo. E ali a gente vê um outro lado do Jaime. É que a gente consegue ver um lado mais sensível do Jaime, né? Nesse episódio 13. Que é quando ele fala que já sabe que a Claire tá grávida, que ele já tava contando com isso, e que ele quer que ela volte pelas pedras para salvar a filha deles também. Sim. E ele, como ele observou, né, que ela não tava
tendo a menarca dela há muito tempo. E daí, acho que isso é uma coisa que meio que, nossa senhora, que amor, ele observou que ela não ficou menstruando. Mas eu acho que é muito engraçado, porque esses dois episódios que a gente separou, querendo ou não, eles têm uma ligação, né? Porque realmente a Claire perdeu a Faith sozinha. Claro que o Jamie perdeu também, ele teve uma perda muito grande. Mas ela teve que passar por tudo isso, que é uma questão do corpo dela, questão emocional, questão hormonal, tudo sozinha. Então isso acaba um pouco, né, criando uma barreira. Claro, eles ainda continuam se amando, enfim, mas tem uma barreira ali que é um pouco complicada. E daí, nesse episódio, ela tá grávida de novo, o Jamie observa isso sem ela falar, porque obviamente ela vai se sentir insegura, e ele faz questão de dizer que já percebeu e que quer fazer de tudo para proteger as duas, né? Então, com certeza, acho que tem um lado aí do Jamie que a gente vê e fica, oh, meu Deus do céu, não se separem, por favor. Exatamente. Esse episódio foi bem, bem complicado mesmo. Então vamos pra temporada 3. Na temporada 3, o episódio 3, a gente tem de volta o Lord Jon, também conhecido como Jon Grey. Ele é um personagem que aparece na segunda temporada. Ele aparece de forma bem rápida e a gente fica sem entender também. Ali ele faz uma promessa pro Jamie, mas a gente não leva muita fé, eu não levei fé. E ele volta na terceira temporada, no terceiro episódio, já como um homem adulto. E ele tem uma amizade com o Jamie, eles têm uma amizade, ele que salva o Jamie da prisão. Ele vira muito próximo do Jamie, ele também gosta muito do Jamie, né? Ele também tenta uma aproximação com o Jamie, né? Mas ele respeita muito isso também, respeita o que o Jamie não quer e que não é isso que o Jamie quer, então o que faz com que a gente goste muito do Lord Jon Grey. Eu acho que ali na segunda temporada o Jamie, ele sobrevive, né, à guerra, porque o final da temporada é justamente isso, tem a guerra, ele sobrevive à guerra, algo que ele não estava esperando por isso, mas já tem a vontade de morrer, não quer mais viver, porque ele tá sem a Claire, enfim. Então aparece o Lord Jon em dois momentos muito importantes, que eles estão matando alguns sobreviventes escoceses, então ali é a primeira vez que o irmão do Jon Grey aparece, e leva a promessa da família muito a sério e consegue tirar o Jamie dali. E a segunda é que o Jamie está preso em Edsmuir, acho que é o nome da prisão, e ali, tipo assim, ele não tem chance de fugir de jeito nenhum, as condições são muito precárias, tanto de alimentação quanto de saúde, tudo, eles sofrem bastante. E quando o Jon assume a direção da prisão, o Jon sabe que ele é o Jamie. Mas o Jamie também sabe, mas a gente acha que ele não sabe. Daí fica aquela coisa, meu Deus, fala logo. E o Jon tenta se encontrar com ele, tenta fazer uma amizade, porque ele acho que é um personagem bem... É uma pessoa bem... instigante pro Jon Grey, né? Desde o início, eu acho que ele tem essa coisa muito forte com ele. Tanto é que o irmão dele mostra como é importante para ele aquela promessa. Então, claro, o Jon Grey tenta se aproximar de um jeito romântico, mas ele mesmo na hora já vê que não enfim, se empolgou e acho que ele nem planejava muito, mas ele tem uma paixão platônica assim por ele, no sentido de que ele sempre soube que não é isso, né? Mas é muito legal essa proximidade, acho que é muito importante pro resto das temporadas também, e para nós fãs também, porque o Jon Grey a gente ama demais ele é um lorde, um bonitinho, um fofinho, um lindinho e limpinho. Que é difícil. Nem o Jamie é tão limpinho quanto o Lord Jon. É verdade. E nesse episódio também é muito importante falar que é nesse episódio que o Jamie se separa do padrinho dele, o Murtagh. Como é que é? Murtagh. É nesse episódio que o Jamie se separa do Murtagh. E a gente fica também
sem saber o que vai acontecer. E, enfim, e o Murta é um personagem muito importante pra gente, porque no início, claro, no início a apresentação de todos os escoceses ali no início, a gente acha que eles não prestam, nojentos, né? Mas o Murta é uma pessoa muito fiel, é uma pessoa que, tipo, daria o sangue pelo Jaime e pela Claire depois que eles se casam. Então, e depois a gente descobre que a gente vai entendendo que ele tinha uma paixão pela mãe do Jaime também. Então, foi de quebrar o coração mesmo, essa separação.